Vamos falar de mercado financeiro, dólar em particular, câmbio, fluxo de investimentos para o Brasil. O dólar comercial agora sobe 1,24%. Cotação de venda está acima dos 4,26, R$ 4,267. O dólar vem disparando, principalmente nos últimos dias. Ontem já tinha fechado no nível recorde. E hoje, Bolsa de Valores também com um tom bem negativo, agora caiu 1,57%. Ontem a Bolsa se segurou um pouco e hoje está meio na contramão. Mercado internacional lá fora, o mercado na expectativa de que haja algum avanço nas negociações entre China e Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso agora com Cláudio Fristach, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria Internacional. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você, todos os ouvintes. Bom, doutor Cláudio, nós temos vários fatores explicando esse movimento do dólar. Começou lá atrás com a frustração com o leilão do pré-sal, que não entraram os dólares e os recursos externos que se imaginava, a demanda foi muito fraca. E depois, sucessivamente, nós tivemos vários fatores de preocupação, as crises na América Latina. Ontem nós tivemos números ruins das contas externas do Brasil, balança comercial mais negativa, menor fluxo de recursos para o Brasil. E eu só queria acrescentar agora a fala do ministro Paulo Guedes, que ele disse que é preciso se acostumar com um câmbio mais alto, porque nós temos juros mais baixos, então seria uma realidade que ele não vê grandes riscos, inclusive para a inflação. Eu queria saber se o senhor acha que são esses fatores mesmo que estão pressionando, qual a sua leitura em relação a essa situação? Olha, Denise, eu acho que efetivamente tem um conjunto de fatores. Você não pode dizer que tem um fator que é absolutamente determinante. Mas se você puder resumir em uma palavra, digamos assim, uma expressão, eu diria que a questão fundamental é incerteza. De um lado, a incerteza na economia mundial. Nós estamos vendo essa briga, digamos assim, ou guerra comercial, o nome que tenha, entre China e Estados Unidos. Nós sabemos que mesmo que haja um acordo, digamos, pro tempore, isso é uma questão estrutural. Essa guerra não vai terminar tão cedo. Independente, inclusive, de quem esteja na Casa Branca e quem venha a ser eleito ano que vem. Então isso realmente é um foco de tensão que eu diria que vai mais além da dimensão comercial, é um foco de tensão geopolítica, no caso, enfim, que nós vamos ter que conviver. Isso gera incerteza, de um lado. Ao mesmo tempo, essa incerteza está afetando, sem dúvida, a economia mundial, que vem num processo de desaceleração e particularmente está afetando o comércio global. Eu acho que os últimos números da Organização Mundial de Comércio foram muito ruins. Basicamente o comércio, em termos de volume, está caindo. Isso, obviamente, tem um impacto no nosso país. Ele tem um impacto não só porque nós comerciamos com o restante do mundo, né, mas também pelo fato que a economia argentina não vai bem. O Mercosul não vai bem, mas a economia argentina particularmente não vai bem, e a economia argentina a Argentina é um grande comprador de bens, particularmente manufatureiros do país. Então esse é um lado da história. E isso explica, em certa medida, esse déficit em conta corrente que o Banco Central anunciou, da ordem de 3% do PIB, alto. Eu acho que começa a acender uma espécie de uma luz amarela. Não que nós vamos embarcar numa crise de balanço de pagamentos. Eu acho que nós temos 370, 380 bilhões de dólares de reservas, então esse não é o caso. Mas certamente isso pressiona o câmbio. Isso de um lado, e do outro, evidentemente, a incerteza doméstica, o que nós estamos vivendo. Eu acho que existe uma percepção no mercado, Denise, de que após a aprovação da reforma da Previdência, é possível, inclusive por força das eleições, do chamado ciclo eleitoral, né? Eleições ano que vem, particularmente uma eleição muito importante, que nós não podemos esquecer, que é a eleição para a presidência da Câmara ano que vem, e isso gerou uma espécie de... O governo, de alguma forma, está sinalizando, está puxando freio de mão. Isso gera também um mal-estar, eu diria, entre os investidores. E quando você tem um mal-estar, quando você tem incerteza, você corre para os ativos que são seguros, e dentre os ativos que são mais seguros é o dólar. Isso aí, não há dúvida, continua sendo digamos assim, o porto seguro dos investidores globalmente e aqui no Brasil também, né?
E agora o Brasil tem registrado uma variação superior à de outros países. Ontem já tinha sido acima da média internacional a variação cambial aqui no Brasil, o que demonstra uma certa cautela adicional em relação às condições aqui do Brasil mesmo. Essa questão do fluxo de investimentos, o senhor vê uma preocupação que está relacionada só a essa agenda ou a possíveis atrasos na implementação da agenda do governo? Eu acho que tem dois aspectos aqui, Denise. Você tem, de um lado, a questão das reformas, né, e as perspectivas das reformas. Eu acho que o mercado reagiu, os investidores, inicialmente, reagiram de uma forma muito positiva em relação à aprovação da reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência em si, ela não garante a solvência fiscal, a solvência, digamos assim, das contas públicas do país. As próprias agências de classificação de risco estão numa posição de, bem, vamos esperar para ver quais são os próximos passos. Então, ainda que a reforma da Previdência foi importantíssima e condição necessária para nós, de alguma forma, reconstruirmos as contas públicas destruídas, particularmente no segundo governo Lula e no governo Dilma, e no primeiro governo Dilma, digamos assim, nós ainda estamos muito longe de podermos dizer que nós saímos da zona de riscos, a zona de perigo no âmbito fiscal. Esse é um lado da história. Você tem um segundo lado da história, Denise, é que, infelizmente, o Palácio do Planalto emite muitos sons, digamos assim, muito ruído, e um ruído de má qualidade. Ou seja, muitas coisas são incompreensíveis para os investidores lá fora. Não só, eu acho que a primeira questão ambiental, o Brasil realmente, nesses últimos meses, nós jogamos fora, jogamos no lixo, a troco de nada, digamos assim, uma reputação que nós tínhamos, uma reputação positiva de um país que tem uma responsabilidade ambiental com o mundo e consigo próprio, digamos assim, e para nada. Na realidade, nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Ao mesmo tempo, você tem muitos ruídos no que diz respeito à questão da estabilidade política, a relação com a democracia e a forma como as pessoas interpretam lá fora, não, eu diria o seguinte, não é uma forma nada benigna. Então, essa conjugação, essa junção, de um lado, a questão das reformas e a perspectiva de você ter uma espécie de uma parada, digamos assim, espero que isso não venha a acontecer, e de outros ruídos que saem do Planalto e de alguns ministros que são mais ideológicos, digamos assim, enfim, isso tudo afeta, a percepção dos investidores, isso obviamente não tenha dúvida, Denise, isso afeta os investimentos também, o fluxo, porque afinal de contas, enfim, a pior coisa do ponto de vista dos investidores, o que há de pior é incerteza. É você não saber exatamente como vai ser o dia de amanhã, e aí, mesmo que os retornos sejam baixíssimos, você tem em alguns casos negativos, enfim, as pessoas preferem um retorno praticamente no zero do que se arriscar num ambiente que eles não sabem exatamente o que vem amanhã, né? Agora, doutor Cláudio, para fechar, mas eu acho que vai lembrar que o ministro Paulo Guedes ele fez duas declarações que pesaram muito, que estão tendo uma repercussão muito grande. Uma delas é em relação ao AI-5, o senhor falou até dessas declarações aí que são mal vistas no exterior, que as pessoas ficam mais incertas. Ele disse assim, não se assustem se alguém pedir o AI-5 em relação à quebradeira, né? No caso de manifestações que possam ocorrer no Brasil, lembrando o caso do Chile, é como se houvesse uma ação preventiva do que poderia acontecer. E ele falou do câmbio, mostrando que ele está confortável com o dólar no nível mais alto, e aí o mercado sempre testa, né, até que ponto pode chegar. É verdade, Denise. Eu acho que entre as duas declarações, até porque a primeira foi até um pouco extemporânea, o ministro voltou atrás, enfim, mas eu acho que a segunda declaração, do ponto de vista do câmbio, foi a mais relevante. No seguinte sentido, o que ele está dizendo é que com a taxa de juros nominais e reais muito baixas, quer dizer, na verdade, do ponto de vista histórico, você não tem precedente no país com essas taxas de juros atuais, que é uma coisa boa para a nossa economia, você deixa de atrair um certo tipo de capital que vem ao país investir, mas também olhando os retornos em dólar, enfim, em real, eventualmente em dólar, enfim. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, bem, com uma taxa de juros tão baixas, é natural que haja uma pressão sobre o real e nós vamos ter que conviver com isso.
Eu acho que está correto o que ele está dizendo, eu acho que não tem, eu acho que é uma afirmação, enfim, do ponto de vista econômico, estritamente correta. Evidentemente, uma das implicações possíveis dessa afirmação, e o mercado já está refletindo, é que esses juros baixos talvez não sejam sustentáveis, particularmente se o câmbio começar a pressionar a inflação e digamos assim, essa fase extremamente benigna do ponto de vista do IPCA, da inflação oficial, por assim dizer, que é a inflação exatamente que o Banco Central leva em consideração nas suas decisões, essa fase talvez nós já estamos passando, venhamos superar, infelizmente, rapidamente. E talvez os juros um pouquinho mais na frente vão voltar a subir. Enfim, eu acho que essa declaração mostra um certo conforto com o câmbio mais desvalorizado e certamente os investidores tomam nota disso e isso daí parece que é uma sinalização que o ministro está dando até para o próprio Banco Central, apesar de que o Banco Central tem uma grande autonomia, de que isso daí o governo não se sente desconfortável com o dólar, enfim, beirando, vai lá, daqui a pouco 4,30. Por enquanto estamos um pouco distantes ainda, né? Não, não está tão distante assim, doutor Cláudio. Só para registrar que o senhor tem um compromisso agora, quando o ministro falou isso, o dólar estava em 4,21. Agora ele está em R$ 4,27, R$ 4,273. Estava subindo enquanto a gente estava falando, agora é alta de 1,38%. Então é isso, nós ouvimos Cláudio Freystack, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria Internacional. Doutor Cláudio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, e a todos vocês.